e você pode explicar bem sobre como funcionam as emoções. As emoções não são coisas abstratas, elas são reações do nosso corpo, são estados corporais, é o nosso corpo em movimento, é o movimento de órgãos, glândulas e músculos. Então, quando estamos emocionados, nosso corpo está ativado. Por exemplo, quando estamos apaixonados, né, a gente diz que o coração está batendo mais forte. Então, é o nosso corpo que está em movimento, o coração disparou, respiração muda, né, temperatura corporal muda, tensão muscular muda, hormônios são liberados. Então, são fisiologias. Isso significa que as emoções ocorrem, elas não são coisas, são ocorrências. Significa que elas passam, elas são disparadas, atingem um pico e passam. No caso do pânico, elas atingiram um pico muito alto, mas passou. A gente quer regular porque a ansiedade em si faz parte, ela não tem cura, porque nossa, ela é um sentimento, não é um sintoma. Então, as emoções, elas existem refletindo circunstâncias que imaginamos ou que são reais. Elas são reflexos das circunstâncias e preparam o nosso corpo para um tipo de movimento. A ansiedade é muito importante porque ela indica que há um desafio, há problemas, há coisas para resolver. Para isso que serve a ansiedade. Então, se você, por exemplo, tem uma prova no mês que vem, você estar ansioso hoje significa o quê? Que é melhor você dedicar o seu final de semana revisando a matéria, melhor você cuidar do seu sono, melhor você se adiantar, né? Olhando o trajeto até o local de prova para não se perder. Então ela está dizendo, Pedro, você tem um desafio a cumprir, uma prova que você está se preparando já há algum tempo, no mês que vem. Então, continue mantendo o seu foco e persistência. Pronto. Você entendeu o que a emoção significa, ela já fica amena, ela já não atrapalha mais. Então, cair no negacionismo, não quero sentir isso, para que serve isso? É aí que a gente se perturba. Outra coisa, não existem emoções ruins. Todas as emoções fazem parte da natureza humana. Elas podem estar alteradas, e aí nós temos os transtornos e os tratamentos psicológicos. São ruins, elas não são doenças. Então, o que estes são emoções desagradáveis. Né? A tristeza, a ansiedade, a raiva, a culpa, você pode até chamar de desagradável, mas elas têm valor evolutivo. Elas são importantes, né? Por exemplo, um psicopata pode não sentir culpa. Isso é muito estranho, porque se eu maltrato alguém, se eu ofendo alguém, se eu piso no pé de alguém, é interessante que eu sinta culpa, porque diz, Pedro, você transgrediu alguém, você violou alguém, vá lá, peça desculpas e repare o teu dano. Então, essa culpa é extremamente interessante para a gente saber os limites interpessoais. É desagradável, mas não é ruim. As emoções, não existem emoções ruins, existem emoções alteradas. As emoções numa linha básica, elas são desagradáveis ou agradáveis. Ponto. E outro ponto da psicoeducação emocional que você precisa trabalhar. As emoções não impedem que hajamos, a não ser que concorram com a fisiologia das nossas ações. Mas, muitas vezes, você pode ter ficado ansioso ao ter que falar em público, mas foi assim mesmo. Uma mãe com hidrofobia pode ter pulado numa lagoa para salvar o filho que estava se afogando. Então, muitas vezes a gente acaba se paralisando, se travando, mas não necessariamente. Nós aprendemos que podemos continuar pensando e agindo, mesmo que seja mais difícil quando tudo está ativado ao mesmo tempo, mas a gente vai treinando e aprendendo a fazer isso, porque as emoções não impedem, elas não bloqueiam as suas estruturas cerebrais que impedem teu raciocínio ou bloqueiam toda a sua musculatura esquelética e você não pode mais se movimentar. Elas não fazem isso. Podem diminuir a qualidade do desempenho, realmente. Mas é um processo e você vai retomando ainda mais a tua performance, a tua disposição de movimento normalmente.